Fala pessoal, tudo bem? A heresia que eu vou tratar hoje é o donatismo, uma heresia fundada por Donato, um bispo de Cartago no século IV, Cartago, atual Tunísia, norte da África. Perceba, né? Bispo, ou seja, os grandes hereges estão sempre dentro da Santa Igreja. Donato, Ário, Lutero, Nestório, todos dentro da Santa Igreja, né? Esses do Vaticano II, que ainda não são formalmente hereges, mas que, enfim, todos nós sabemos, os teólogos do Vaticano II. E aí, o que estava acontecendo no século IV, naquela época, no norte da África? E também em todo o Império Romano. Diocleciano, o imperador romano, estava empreendendo uma perseguição agressiva contra a Santa Igreja, contra os católicos. No século IV não tinha Bíblia ainda, não tinha credo. Tudo isso veio com o Concílio de Nicéia, também no século IV. É do século IV nosso grande Santo Atanásio, que aliás participou da confecção tanto da Bíblia quanto do credo. Santo Atanásio é um dos grandes santos do século IV, São Basílio, São Jerônimo. O século IV é um século muito rico na história da Igreja. E também de muitas heresias. O próprio arianismo, a maior heresia de todos os tempos até o modernismo que nós vivemos hoje, esse modernismo que nós vemos hoje acabou se tornando a maior heresia de todos os tempos, que foi a maior produtora de apostasia. Nós estamos vivendo em plena apostasia. Mas até então o arianismo era a principal heresia. Também é do século IV. O século IV é um século de explosões ali. Bom, pois bem, o que Donato dizia? Donato dizia que aqueles bispos, padres e leigos católicos que renegassem nosso Senhor Jesus Cristo durante a perseguição. Por quê? Porque quando Diocleciano, o Império Romano, pegava os cristãos, ele exigia que os cristãos renegassem a fé, que devolvessem os seus livros sagrados. Vamos lembrar que não tinha Bíblia ainda. Cada região tinha ali um conjunto de livros. Não tinha uma Bíblia unificada. Ele exigia que você devolvesse, que o bispo, que o padre devolvesse esses livros. Exigia que renegasse a fé, incensasse aos deuses, falsos deuses romanos, ao imperador, enfim. Traísse a fé. Parte desses leigos, bispos e padres que traíram a fé continuaram fora da igreja. Parte deles quiseram voltar. Foram chamados de lapsi, aqueles que relapsaram, aqueles que se arrependeram, foram relapsos na fé, mas quiseram voltar. E aí a enorme maioria da igreja, incluindo o Papa, era a favor do acolhimento dos lapsi, entendendo que era uma fraquejada na fé, mas que, assim como São Pedro fraquejou e negou Cristo 3 vezes, eles tinham direito de perdão. São Pedro, primeiro Papa. E o que Donato dizia? Que não, que eles não tinham direito de perdão, porque a igreja verdadeira era a igreja dos mártires, o enorme valor do martírio é indiscutível, mas que esses, especialmente padres e bispos que haviam caído, estavam em pecado profundo e, portanto, os seus batismos, a ministração dos sacramentos, a Eucaristia, nada disso, as missas, nada disso que eles conduzissem seria válido. Nós estamos quase que num proto-jansenismo aí. É a história de que só o perfeito pode ministrar os sacramentos. Só o perfeito pode representar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é uma heresia, porque todos nós somos pecadores. Pedro caiu, se arrependeu depois. Os discípulos fugiram, se arrependeram depois. Todos, incluindo Pedro, deram a vida por Jesus. Só São João acabou não morrendo de martírio. Então, a fraquejada na fé faz parte da jornada da salvação. Como São Paulo diz, né? Você cai, levanta a cabeça, esquecendo o que ficou para trás, segue em torno da meta, na direção da meta, que é Cristo. Né? Para que você chegue no final, combatendo o bom combate, e Jesus te acolha no céu falando: bom e fiel servo, eis aqui a sua graça, a sua glória de estar com o Pai para a eternidade, com o Nosso Senhor, com Deus Trino para a eternidade. Mas Donato não. Donato dizia que os imperfeitos, que os que pecaram, não tinham mais direito de ministrar os sacramentos. Perceba que é um perfeccionismo que quase é pelagiano, porque você está transformando a sua fé profunda, que é digna de admiração e de valorização, que chega até o martírio, mas você está transformando essa fé num exemplo próprio de esforço salvífico, como se você salvasse pela sua própria ação, e não pela ação de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a heresia donatista ela é um pouco pelagiana nesse aspecto, e um pouco jansenista ou proto-jansenista nesse aspecto. E é uma heresia que
em primeira instância, você tende a concordar porque você fala, bom, se os caras estão dando a vida por nosso Senhor Jesus Cristo, eles são a verdadeira igreja. E de fato são o pilar mais pujante, né? O sangue dos mártires irriga a fé dos cristãos, afugenta os inimigos, assusta o demônio. Mas não é assim que a banda toca. Nós somos todos falhos. E a fraqueza faz parte da estrutura da personalidade humana. O pecado faz parte da concupiscência que nós herdamos de Adão e Eva. O pecado original está incrustado na nossa estrutura, no nosso DNA espiritual, anímico e também na nossa carne. O pecado está na carne, né? De forma que a gente precisa de misericórdia para com os pecadores. E por que essa heresia é importante nesse momento? Porque a igreja está voltando a ser perseguida. O Padre Paulo Ricardo agora é chamado de ultracatólico. Os nossos amigos do Centro Dom Bosco são chamados de apoiadores da ditadura. A perseguição está só começando. E se de fato o Brasil evoluir para um regime comunista, como tudo aponta, um regime tirânico, como China, Coreia do Norte, Cuba, tantos outros, Nicarágua, a coisa vai ficar muito, muito pesada. Verdadeiros católicos, aqueles que darão sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, mas também aqueles que precisam de misericórdia, porque fraquejarão. Tenhamos caridade, misericórdia, mas acima de tudo peçamos a nosso Senhor fortaleza e a graça que nos dê a coragem de enfrentar o último momento, para que nenhum de nós renegue nosso Senhor Jesus Cristo e a fé católica e a Santa Igreja naquela última hora, se ela assim chegar a algum de nós. O Senhor seja louvado acima de tudo. São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora nos protejam dos demônios. Sigamos em frente, pessoal. Fiquem com Deus.